Jó, capítulo 9. Mas Jó respondeu dizendo: Na verdade sei que é assim, mas como pode o ser humano ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse disputar com ele, não conseguiria lhe responder uma coisa sequer em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se enfureceu contra ele teve paz. Ele transporta as montanhas sem que o saibam, e as transtorna em seu furor. Ele remove a terra de seu lugar e faz suas colunas tremerem. Ele dá ordem ao sol e ele não brilha. Ele sela as estrelas. Ele é o que sozinho estende os céus e anda sobre as alturas do mar. Ele é o que fez a Usra, o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele é o que faz coisas grandes e incompreensíveis e inúmeras maravilhas. Eis que ele passa diante de mim sem que eu o veja. Ele passará diante de mim sem que eu saiba. Eis que quando ele toma, quem pode lhe impedir? Quem poderá lhe dizer o que estás fazendo? Deus não reverterá sua ira, e debaixo dele se encurvam os assistentes de Raabe. Como poderia eu lhe responder e escolher minhas palavras contra ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. A meu juiz pediria misericórdia. Ainda que eu lhe chamasse e ele respondesse, mesmo assim não creria que ele tivesse dado ouvidos à minha voz. Pois ele tem me quebrantado com tempestade e multiplicado minhas feridas sem causa. Ele não me permite respirar, em vez disso, me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é forte, e quanto ao juízo, ele diria: quem me convocará? Ainda que eu seja justo, minha boca me condenaria. Se eu fosse inocente, então ela me declararia perverso. Mesmo se eu for inocente, não estimo minha alma, desprezo minha vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo: ele consome ao inocente e ao perverso. Quando o açoite mata de repente, ele ri do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos perversos. Ele cobre o rosto de seus juízes. Se não é ele, então quem é? Meus dias foram mais rápidos que um homem que corre. Fugiram e não viram o bem. Passaram como barcos de papiro, como a águia que se lança comida. Se disser: esquecerei minha queixa, mudarei o aspecto de meu rosto e sorrirei, ainda teria pavor de todas as minhas dores, pois sei que não me terás por inocente. Se eu já estou condenado, então para que eu sofreria em vão? Ainda que me lave com água de neve e limpe minhas mãos com sabão, então me surgirias no fosso e minhas próprias vestes me abominariam. Pois ele não é homem como eu para que eu lhe responda e venhamos juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha sua mão sobre nós ambos. Tire de mim sua vara e seu terror não me espante. Então eu falaria e não teria medo dele, pois não está sendo assim comigo. Jó, capítulo 10. Minha alma está cansada de minha vida. Darei liberdade à minha queixa sobre mim. Falarei com a amargura de minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faça-me saber por que brigas comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho de tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Vês tu como o ser humano vê? São teus dias como os dias do ser humano, ou teus anos como os anos do homem, para que investigues minha perversidade e pesquises o meu pecado? Tu sabes que eu não sou mau, todavia, ninguém há que me livre de tua mão. Tuas mãos me fizeram e me formaram por completo, porém agora tu me destróis. Por favor, lembra-te que me preparaste como barro e me farás voltar ao pó da terra. Por acaso não me derramaste como leite e como queijo me coalhaste? De pele e carne tu me vestiste, e de ossos e nervos tu me teceste,
Vida e misericórdia me concedeste, e teu cuidado guardou meu espírito. Porém estas coisas escondeste em teu coração. Eu sei que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observarás, e não absorverás minha culpa. Se eu for perverso, ai de mim. Mesmo se eu for justo, não levantarei minha cabeça. Estou farto de desonra e de ver minha aflição. Se minha cabeça se exaltar, tu me caças como um leão feroz e voltas a fazer coisas extraordinárias em mim. Renovas tuas testemunhas contra mim e multiplicas tua ira sobre mim. Combates vêm sucessivamente contra mim. Porque me tirastes da madre? Bom seria se eu não tivesse respirado e nenhum olho me visse. Teria sido como se nunca tivesse existido e desde o ventre materno seria levado à sepultura. Por acaso não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que eu tenha um pouco de alívio, antes que eu me vá para não voltar, à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escura ao extremo, tenebrosa, sombra de morte, sem ordem alguma, onde a luz é como a escuridão. Segunda Pedro, capítulo 2. E também houve falsos profetas entre o povo, assim como também haverá falsos instrutores entre vós, que disfarçadamente introduzirão heresias de perdição e negarão ao Senhor que os comprou, trazendo sobre eles mesmos repentina destruição. Muitos seguirão suas perdições, e por meio deles o caminho da verdade será insultado. E por ganância, eles vos farão de mercadoria com palavras falsamente inventadas, sobre os quais desde muito tempo não está a condenação sem efeito e sua perdição não cochila. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, em vez disso, lançando-os no inferno, entregou-os às cadeias da escuridão, tendo sido reservados para o julgamento, nem perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, anunciador da justiça, com outros 7, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou as cidades de Sodoma e Gomorra à destruição, reduzindo-as a cinza, e pondo-as como exemplo para os que vivessem impiamente. E livrou ao justo Ló, que estava cansado do corrupto modo de viver dos maus. Porque enquanto aquele justo habitava entre eles, todo dia ele atormentava a sua justa alma ao ver e ouvir as suas injustas obras. Assim o Senhor sabe livrar os devotos das tentações e reservar aos injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Porém, principalmente aos que segundo a carne andam em mau desejo de impureza e desprezam as autoridades, atrevidos, agradando a si mesmos, não tendo medo de insultar as coisas dignas de glória. Ainda que até os anjos, sendo maiores em força e poder, não trazem juízo insultuoso contra eles diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, gerados para prisão e destruição, insultando aquilo que não entendem, perecerão na sua própria corrupção, recebendo o pagamento da injustiça, tendo como prazer seus maus desejos durante o dia, sendo manchas e defeitos, tendo prazer em seus enganos, participando do banquete convosco, tendo os olhos cheios de adultério e nunca parando de pecar, iludindo as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na ganância, filhos da maldição, os quais, havendo deixado o caminho direito, desviaram-se seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o pagamento da injustiça. Mas ele teve a repreensão de sua transgressão. O mudo animal de jugo, falando em voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Porque ao falarem coisas muito arrogantes de vaidade, iludem com os maus desejos da carne e com perversões aqueles que já tinham realmente escapado dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade,
mas sendo eles mesmos servos da corrupção, porque aquele de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. Porque se por causa do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo tiverem escapado das imundícies do mundo e novamente se envolverem nelas e forem vencidos, o fim será pior que o começo. Porque melhor teria lhes sido se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecerem, terem se desviado do santo mandamento que havia lhes sido entregue. Mas isto lhes sobreveio conforme um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou ao chiqueiro da lama. Hoje concluímos a leitura do dia 229 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Como tem sido essa leitura para você? Quantas outras pessoas você deseja incentivar a fazer a leitura bíblica? Compartilhe com elas esse vídeo. Eu vou aproveitar para pedir o seu like no vídeo, que também vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se Deus nos permitir, amanhã continuamos nossa leitura.